agora, então, iniciar o nosso programa e eu aqui recebo em nossos estúdios a Mauri Cardoso, professor, cientista político, ex-presidente da Fundação Ulisses Guimarães e atualmente está em outras atividades, como conferencista e em contatos com as hostes políticas, não é, Mauri? Mauri, nossos microfones à sua disposição para as suas palavras iniciais. Meu querido Dr. Prisco, é um prazer retornar ao seu programa e poder bater um papo com você que tem uma audiência aqui, especialmente aqui na cidade, o Dossiê História. É um programa que fez a sua marca e eu quero aqui trazer humildemente a minha contribuição sobre o tema que você irá abordar. Perfeito. O nosso tema da noite, que é o nosso tema de fundo, é exatamente a crise dos poderes da República no Brasil. Nós temos um poder judiciário, poder executivo e temos um poder legislativo. E esses poderes atualmente estão numa crise violenta. É exatamente isso, Amor, que eu queria a sua colaboração e a sua visão como cientista político para que nos dessem alguns subsídios em razão desta crise. Hoje, me parece que foi hoje que aconteceu, o Wesley Barreto também, que está aqui, com muita honra, nosso espectador aqui privilegiado, está nos assistindo. Um grande abraço para você, Wesley. Tá? O Wesley é assessor do deputado Daniel Silveira. E não é assessor, é o quê? Faz parte do grupo político. Faz parte do grupo político, mas não é um assessor. Tá. Muito bem. Mas o Wesley está aqui e está trabalhando muito também na atividade política e nos honra com a presença dele aqui. Bom, então, com relação ao que aconteceu hoje no Congresso, se não me engano, foi hoje, eu peguei a notícia assim rapidamente no Facebook, o impacto nas contas públicas seria de 217 bilhões de reais em 10 anos, segundo Bruno Bianco Leal, secretário da Previdência. A derrubada do veto foi costurada como uma resposta do Congresso à postura do presidente Jair Bolsonaro, que, após o envio dos PLNs, sugeriu sua rejeição pelos parlamentares, traindo o acordo em torno dos 30 bilhões. Está meio truncado esse texto aqui que eu peguei rapidamente hoje, mas não sei se você poderia nos dar alguma informação sobre isso. Parece que aconteceu isso hoje lá no plenário. Meu caro doutor Prisco, crise entre os poderes. Isso não é uma novidade na nossa República. Sim. Vivemos épocas também de fortes crises. É bom, numa introdução, para quem está nos honrando com a sua audiência, quem está nos assistindo, detalhar que os poderes foram criados logo após a independência do Brasil, logo após 1822, assim, na primeira Constituição de 1824. Mas com um detalhe: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e o poder moderador, que era o poder do imperador. E os atritos já começavam ali, porque o poder moderador, ele frequentemente intervinha num desses poderes. Mas, na primeira Constituição de 1824, repito, foi instituído os poderes da República e, nesta, 4 poderes já citados. Só com a proclamação da República, em 1889, e com a primeira Constituição republicana, Brasil República, é que se extraiu o poder moderador, havia mais sentido, então ficou legislativo, executivo e judiciário. E quantos foram os momentos, República da Espada,
República Velha, Estado Novo, enfim, quantos foram os momentos de crise entre esses poderes. Houve, inclusive, esses poderes sofreram intervenção em 3 ocasiões especiais. 1930, 1937 e 1964, golpe militar. Houve intervenção, inclusive, em caso de dissolução de Congresso. Então, a crise entre os poderes ela não é uma novidade. Ocorre que hoje é inegável que nós vivenciamos uma crise que toda crise, né, era desnecessária, quando se pode evitá-la, né, e que, a meu ver, desnecessária e que não contribui em nada para o momento que o nosso país atravessa. O presidente Bolsonaro, ele foi eleito por uma crise. O presidente Bolsonaro foi eleito por uma crise enorme de valores morais e éticos. Ele foi eleito no momento em que o país alcançou a mídia internacional uma situação de extrema vergonha, com um processo de corrupção institucionalizada pelos 14 anos, em especial os últimos 10 anos do governo lulopetista. Outras forças políticas não souberam, ou não quiseram, não acreditaram e não souberam captar este momento que se acirrou na metade da segunda década do século XXI. Começou em 2013, com as grandes manifestações, e veio se agravando com o Mensalão, que já foi um escândalo de grandes proporções, e depois com a Operação Lava Jato, e que desencadeou, e que ainda não terminou, e que está em seu episódio não sei quanto, mas que vem desbravando um esquema de corrupção institucionalizado em nosso país. Bolsonaro, diferente das correntes de centro que se dividiram no país, né, conseguiu captar o sentimento antipetista, conseguiu captar o sentimento da volta dos valores morais, da família, conseguiu captar o sentimento da necessidade de mais segurança. Foram esses 3 pilares que levaram à vitória de Jair Bolsonaro. Esta vitória, o presidente tem consciência que ela se deu por um inconformismo muito grande com a política, com os rumos da política brasileira. E a cada inconformismo desse, no processo histórico político brasileiro, surge personalidades que se levantam como o combatente, levantam a bandeira, capitalizam e falam o discurso que a maioria da sociedade anseia e tem ali o referendo. Hoje, nós nos encontramos num processo político muito degradante. Eu faço essa introdução para, objetivamente, ao final, entrar na questão da crise atual desses 3 poderes. Eu entendo que o presidente, uma eleição democrática, foi eleito democraticamente, né? A esquerda tem que fazer a autocrítica, né? E, num processo democrático, entender que, com os erros daqueles que estão no poder, né, esses erros são fatais e levam uma outra corrente política à ascendência do poder. Hoje nós temos um governo de direita em nosso país. Isso não é uma característica que está acontecendo num processo histórico agora do século XXI, principalmente,
né, com a principal contribuição das redes sociais, né, que superou instituições partidárias, superou e muito as grandes lideranças que eu, particularmente, tenho afirmado em minhas palestras que nós estamos carentes de lideranças. Nós entramos no século XXI sem lideranças a nível nacional, quiçá internacional, como liderança que nós tivemos no passado nos mais variados segmentos ideológicos. Tivemos, eram grandes debates de ideias. Hoje não se tem mais isso. Hoje a política está muito rasteira. A desconfiança da sociedade com relação à classe política, à instituição política, ainda é forte. E os políticos não estão sabendo lidar com isso. Perceber, é claro que perceberam. Não estão sabendo lidar, ou não querem lidar. A Operação Lava Jato, um grande ganho, né, ela tem sido, insistentemente, ela tem sofrido tentativas de enfraquecê-la. Dos três poderes, do Executivo, do Legislativo, no aspecto maior do Congresso Nacional, e do Judiciário. Do próprio Judiciário. E do próprio Judiciário. Então, a crise, né, dos poderes, né, ela, na minha opinião, ela está alimentada pela crise de valores, guardadas as suas, sem querer generalizar, né, mas a crise de valores morais e éticos de quem está à frente ou é protagonista desses poderes. Jair Bolsonaro tem uma responsabilidade muito grande. Herdou uma situação do país muito difícil. Mas, antes disso, o ex-presidente Michel Temer herdou uma situação mais difícil ainda. Quando, em 2016, abril para maio de 2016, assumiu, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, assumiu o Brasil numa recessão violenta. Desemprego, com quase 14 milhões de desempregados, inflação batendo a 14 ponto alguma coisa, enfim, taxa Selic altíssima, quase 10%, uma situação muito difícil. E ele tomou algumas medidas, né? E essas medidas, e uma das principais, foi a questão da aprovação do teto de gastos, limitação de teto de gastos, uma reforma trabalhista, e Bolsonaro se elege e inicia o seu governo dando continuidade a algumas coisas que o ex-presidente Temer não conseguiu, até por conta do envolvimento do nome dele aquela famosa gravação com o irmão Batista, o Wesley Batista, não é o nosso Wesley Barreto, aqui de Petrópolis, Pernambuco, que inclusive eu quero deixar o meu abraço, querido amigo. Mas, enfim, Bolsonaro assumiu o governo ainda num processo lento de restabelecimento de uma recessão muito forte, que foi segunda metade de 2014, 2015 e 2016. Mas já em 2017 e 2018, o PIB do nosso país foi a 1,3. Saindo da gestão Dilma, que era negativo, 3 ponto alguma coisa, negativo em 2016 e 17. Não, 2014 e 15. Bolsonaro não pode perder as oportunidades que a sociedade brasileira e a confiança que a sociedade brasileira concedeu a ele. O Brasil vive essas turbulências.
eu entendo que o presidente não pode exacerbar ao ponto de, às vezes, desnecessariamente, se confrontar com os outros dois poderes, em especial o Congresso. Mesmo com todo o desgaste que esses dois poderes carregam, em especial o Congresso, mas entender que o Congresso, com a eleição de 2018, que foi uma eleição de grande renovação, 51% da Câmara Federal foi renovada. 51%, isso é inédito. Com ainda, inédito com relação ao sistema que ainda está vivo, esse sistema da prática da velha política, do patrimonialismo, do fisiologismo, do clientelismo, né? da exclusão da grande massa da nossa população do direito a ter condições de análise crítica em razão da péssima educação, da baixa educação. Com tudo isso, o Bolsonaro, ele tem uma responsabilidade muito grande, se é que quer fazer a diferença. Eu acho que conflitar desnecessariamente não contribui. Eu sei que dentro do seu governo, a composição do seu governo fica dividido naqueles que entusiasmam o presidente a ter esses rompantes e outros que colocam Panos quentes. Panos frios, no caso, né? Tentam esfriar a questão. O presidente deve fazer uma política de paz, sem confronto, sem agressão às instituições, para poder avançar nas reformas estruturais necessárias para que o governo dele dê sucesso. A política não avança se a economia estiver mal. Isso é verdade. Agora, você acredita que Bolsonaro chamar para conversa o poder legislativo, esse poder vai conversar de maneira séria com Bolsonaro ou vai fazer chantagem? Porque o problema todo é esse, chantagem. Esse estigma que o Congresso carrega, do vício da prática da velha política, né, desse presidencialismo de coalizão, né, desse leque absurdo de partidos, mais de 3 dezenas de partidos representados num Congresso. O que é isso? Mas esse presidencialismo de coalizão foi projetado e arquitetado por ocasião da Constituinte. Sim, a Constituição de 88, que foi totalmente elaborada pelos, vamos dizer assim, a influência maior política foram dos próprios constituintes, e eles fizeram o arcabouço da Constituição na esfera política para eles, para que eles pudessem ter o poder e a vantagem dali para frente. Meu amigo Prisco, foi um sentimento. Vamos analisar por esse ângulo. Foi um sentimento. Tudo no processo histórico, ele vem de um sentimento. Tá? A queda da Bastilha foi um sentimento, o iluminismo foi um sentimento, a Revolução Francesa foi um sentimento, e todos os processos eles se dão de um sentimento da sociedade, e tem os atores que manipulam aquele sentimento. A Constituição de 88, ela vem de um sentimento de 21 anos de repressão, ou de liberdades tolhidas, de cassações, de não direito à opinião, ao pensamento crítico. Então, a Constituição de 88, sobre o maestro, grande cidadão brasileiro, Ulisses Guimarães, ele captou esse sentimento, avançou na questão dos aspectos da participação da cidadania e do processo avanço da redemocratização com a liberação do pensamento de que vários partidos podiam, foi um erro, de que vários partidos podiam se formar a partir dali. Eu sempre digo que a Constituinte
ela é consequência de um porre, né? Um porre, e ficaram bêbados diante de tanta liberdade que se vislumbrava a partir do término do governo do Figueiredo, que já não governava mais com a AI-5, porque, na realidade, se você pegar o período da repressão, o período da repressão ele foi um período estratégico para combater a guerrilha, foi só por isso, porque o resto da sociedade, eu sou testemunha viva, que eu vivi bem naquela época, o resto da sociedade, todas as outras atividades estavam em plena liberdade. A gente tinha plena liberdade no judiciário. Dificilmente um magistrado era pressionado por militares ou pelo governo militar. Então, até 79 existia aquela espada de Damocles na cabeça de todo mundo, que era o AI-5. Mas, em 1978, o AI-5 caiu, e dali para frente, a democracia começou a ressurgir. Prisco, se você vivenciou um período dos 20 anos de regime militar, se você vivenciou o momento crítico de 64, né, a deposição de Jango, isso eu me lembro as muito bem. reformas de base, aquele discurso dele na Central do Brasil, e toda aquela situação, a influência estrangeira, no sentido da questão do combate ao comunismo, que não podia e tal, toda uma crise ainda com o fato de eles terem que conviver com Cuba, que era um braço da União Soviética, ao lado dos Estados Unidos, tudo isso. Não vamos aqui entrar, porque aí é uma história muito longa, mas o Carlos Lacerda foi um dos grandes, no campo civil, foi um dos grandes colaboradores do golpe, que depois se arrependeu. Castelo Branco foi conduzido como primeiro presidente militar, e o Castelo Branco fez um discurso de que seria um período curto. Verdade. Um período curto. Era esse o propósito. Inclusive dos civis que colaboraram. É verdade, né? É verdade. No caso, o Carlos Lacerda, o governador de São Paulo, o governador de Minas, enfim, seria um período curto. Castelo Branco misteriosamente morre. E entra a linha dura. Entra a linha dura com o Garrasta Azul, depois do Garrasta Azul, o Costa Silva, depois do Garrasta Azul. Esse período a que eu me refiro, que foi um período de... Aí o que você explicou, desculpe, mas está meio confuso. Não. Onde você vê a confusão nisso? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vivi bem aquele período. Sim. Até mesmo porque, em 62, eu combati os comunistas na Uni. Sim. Eu era estudante de ginásio naquela época. E a minha classe estava cheia de comunista. E eu era um dos poucos da direita, porque naquela época só se respirava comunismo. Então, eu enfrentei os caras dentro de sala de aula. Enfrentei professores de esquerda. Enfrentei as que eu estava no movimento político de direita naquela época. E nós sabíamos que haveria um golpe comunista no país. E a coisa marchou de uma tal forma que a sociedade se mobilizou, assim como a sociedade está se mobilizando agora. Você refere à Marcha da Família? Marcha da Família e outras coisas mais. Não foi só a Marcha da Família, não. Sim. Não foi só a Marcha da Família, não. Aquele incêndio da Uni, 2 amigos meus é que tocaram fogo lá. Porque os meninos da Uni bateram no apartamento deles, que era vizinho, prédio ao lado, e disseram, a partir de amanhã nós vamos dar o golpe e vocês vão sair daqui, que eu quero morar aqui nesse apartamento. E aí, quando eles saíram para ir lá para o aterro do Flamengo, o Lacerda se reuniu lá no Palácio das Laranjeiras, com aquele tumulto todo, e o general Mourão já estava se mobilizando para cá, eles pegaram a Uni, foram lá, tiraram gasolina do tanque do carro e jogaram lá na Uni e tocaram fogo naquilo, para você ver como é que está o ambiente de ódio que havia entre a direita e os comunistas na época. Tá? Agora, Castelo Branco, quando assumiu, ele disse, eu fico até 65 e nem um dia mais. E ele saiu. E a morte dele não foi no governo, ele morreu depois que ele já não tinha mais o poder na mão. Então,
se especula com relação à morte dele, mas aquilo realmente foi um acidente. Foi um acidente. Mas, e o Carlos Lacerda, você falou do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele tinha a ambição de ser o presidente da República, assim como o Juscelino. Verdade. E eles esqueceram do detalhe. Quando chegou em 65, 66, que o Costa e Silva assumiu, o que ocorreu é o seguinte: a guerrilha se armou de novo. A guerrilha se armou de novo. E aí houve o fechamento do regime. Porque os militares então, você admite que houve um fechamento do regime. Houve um fechamento do regime. O que eu queria ouvir é isso. Houve um período de 66 a 70, 72... Não, até 78. 78, foi mais... Quando caiu o AI-5. Exatamente, perfeito, bem lembrado. Esse período foi um período... foi um período ruim. Muito. Ruim. Então, nessa parte nós concordamos. Mas acontece o seguinte, vamos avançar. Mas eu apoiei. Por quê? Porque é o seguinte, porque a guerrilha veio e eles começaram a fazer atos subversivos, todo dia explodiam um trilho de trem, era trem da Central, era trem federal de carga, e todo dia explodiam e matavam gente inocente, assaltavam bancos, etc. Então, aí a situação ficou ruim. Na minha universidade, eu estava na Fluminense na época, e o tesoureiro era muito meu amigo, ele era funcionário do antigo BERJ, Banco do Estado do Rio de Janeiro, e ele falou, olha... Guanabara? Hein? Não, havia o BEG e havia o BERJ no Estado do Rio de Janeiro, porque ainda não havia tido a fusão. Isso, perfeito. E depois é que virou BANERJ, né, quando houve a fusão, mas antigamente era BEG, Banco do Estado da Guanabara e Banco do Estado do Rio de Janeiro. E ele era alto funcionário do BERJ, era meu colega de faculdade. Ele chegou para mim e disse: Prisco, eu estou apavorado. O que houve? Eu sou tesoureiro do DAEV. Veio uma turma aqui de guerrilheiros e disse que eu tenho que entregar o dinheiro para eles, para comprar arma. Quer dizer, o dinheiro do DAEV, do Diretório Acadêmico Evaristo da Veiga, lá da Fluminense, estava sendo desviado para a guerrilha. E esse dinheiro ia para a mão do guerrilheiro Mor, que era o prefeito da cidade, o Wellington Moreira Franco. Ele que era do MDB, MR8. Ele era da ala... ele era do MR8. MR8, entendeu? E ele arrecadava o dinheiro e distribuía para a guerrilha para poder comprar as armas. Tá Eu conheço essas histórias todas. Eu acho que quem nos assiste quer que a gente avance no momento contemporâneo. Eu não vou polemizar contigo, você tem uma visão, eu tenho uma outra, e o importante é que a gente respeite os nossos pontos de vista. Claro. Eu quero dizer agora do ciclo agora, do ciclo do governo Bolsonaro, onde a direita, eu dizia, assume o governo aqui no Brasil, e a direita assume posições em outros continentes, né? Numa clara mudança que a sociedade, uma clara mudança no comportamento social por conta de fracassos de outras vertentes. O fracasso da esquerda, com a grande contribuição do PT, ele é o grande responsável, isso é fato. Agora, não podemos, a sociedade brasileira não pode sofrer um novo fracasso com quem tem a oportunidade de avançar. É aí que eu quero dizer. Mas o presidente não avança se ele não mudar alguns hábitos, se ele não fazer mais política, procurar fazer a política sem ser a política do confronto, a política de, embora não tenha santo nessas coisas, mas fazer a política de confronto ou do jogar no descrédito dos outros dois poderes. Por quê? Hoje ele não está falando como candidato. Hoje ele é presidente da República. E como presidente da República, o cargo máximo do país, ele tem que saber conduzir o processo. Primeira reforma estruturante, e Paulo Guedes, o apelidado Posto Ipiranga, depositava todas as expectativas do avanço do PIB, falando, inclusive, que em dezembro de 2009 nós fecharíamos com um PIB de 2,2, dizíamos até 2,5, por conta da aprovação da reforma da Previdência, que viu que não é tão somente a reforma importantíssima,
Foi um grande avanço, mas não é tão somente a reforma da Previdência que vai Resolver o problema. resolver, que vai conferir esse resultado. Tem reformas estruturais que o governo Bolsonaro, como o poder executivo que encaminha ao Congresso, precisa fazê-lo, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Além, e é claro, aproveitar esse momento eleitoral dele, popularidade, melhor dizendo, e até avançar na reforma política eleitoral, que aí sim, essa é quem vai incomodar o sistema. Mas, até agora, isso está desde o final de 2019, naquela, vou mandar semana que vem, e não encaminha a reforma administrativa e a reforma tributária. E não pode culpar o Congresso de estar impedindo o avanço dessas reformas se o Poder Executivo não as encaminhou. Agora parece que vai encaminhar, pelo menos até o final de março. Isso é um aspecto importante, porque fazer uma oposição ao Congresso, a sociedade fazer essa oposição, ou reclamar dos vícios do Congresso, reclamar dos descasos e dos processos que envolvem o STF, faz parte da democracia. Correto. Isso é positivo e deve fazê-lo. Manifestação, povo na rua, isso é salutar. Claro. Dependendo do momento, é salutar. O que não pode é o presidente, como está alegando os outros poderes, estar motivando ou insinuando que o povo vá para a rua. Isso aí eu acho que o presidente falha. Dá motivo para que os poderes, ou insatisfeitos com o procedimento deles, de não ter feito o governo como os passados fizeram, negociando com o partido e tal, ele procurou mais quadros técnicos, enfim, montou o governo, ele como presidente tem o livre-arbítrio de fazê-lo, montou o governo sem aquilo que eles chamam de tomar lá da cá. Isso é claro que desagrada. E desagrada, mas ele tem que fazer mais política. Isso é um desafio. É o desafio. É um desafio. É o desafio. Mas aí, quando ele insulta, ele dá motivo de aí... Mas ele insulta como resposta à ação que o parlamento está fazendo contra ele. Está bem claro. Isso é que me parece. Me parece. A indignação de todo o governo, toda a equipe do governo, porque esse parlamento tem, no mínimo, 300 ladrões. No mínimo, 300 Isso ladrões. dizia o Lula lá atrás. Já dizia o Lá Lula. atrás. E quando o Lula dizia que tinha 300 ladrões, ele falava isso com conhecimento de causa. Esse parlamento, meu amigo Prisco, esse parlamento, como eu disse, em 2018 foi renovado em 51%. É pouco? Mas foi um avanço. Mediante o vício, mediante a rejeição da sociedade com relação às práticas da velha política do clientelismo, patrimonialismo, que já vem de décadas, né? A renovação de 51% na Câmara Federal. No Senado Federal, que foram 2 vagas, que são 3 senadores por cada estado, né? Foram 2 vagas nos 27 unidades da federação, a renovação foi de quase 85%. Mudaram-se 54 senadores de 84. Foi uma renovação forte. Mas então, o que eu estranho é que nesta renovação, não foi uma renovação junto com o Bolsonaro, foi uma renovação de outros candidatos que tinham suas influências. Mas isso os outros sofreram. E eles hoje não estão com o Bolsonaro. Isso os outros sofreram, as crises. Eles estão no centrão. Aí é que eu quero. Aí é que tem 300 lá que estão no centrão. Sim, mas aí é que eu quero dizer que o presidente tem que fazer uma política, porque ele foi para um partido, que hoje ele brigou e não está nesse partido, sem partido. Ele foi para um partido, esse partido não tinha expressão nenhuma, e com o Cometa, aquele velho Brizola, foi o Cometa no Rio de Janeiro, que vários se elegeram no rabo do Cometa. No Cometa Bolsonaro, muitos se elegeram. Mas o próprio presidente, dito por eles,
O próprio presidente não tratou a sua bancada, os seus 54 parlamentares do PSL, não tratou com carinho ou organizou essa bancada, que é a segunda, só perdendo para o PT por dois deputados, praticamente, não tratou de orientar essa bancada, a bancada ficou solta, e depois veio essa implosão, a saída do Bebiano, depois essa implosão, essa briga com o Bivar, e essa implosão do PSL, e hoje ele está sem sustentação. Está sem sustentação quando fez a segunda maior bancada. E não soube costurar, ou não quis costurar, porque venhamos e convenhamos, mas 100% dos 513 deputados que não vale nada, não é por aí. Então, ele poderia ter fortalecido, foi parlamentar por 28 anos lá, podia ter fortalecido, agregado mais 10, mais 15, mais 20, e ter pelo menos uma bancada que defendesse. Ele hoje não tem nem a própria bancada. Então, hoje ele está isolado, e esse isolamento facilita, na minha opinião, que o Congresso se torne protagonista. Rodrigo Maia, tudo bem, quem encaminhou a reforma da Previdência foi o presidente, mas quem apareceu, quem fez o meio de campo e articulou tudo, foi o presidente da Câmara e depois esse Alcolumbre, foi a função dele, e saiu ali hoje, e foi o protagonista. O que o presidente tem que fazer agora, nas outras reformas essenciais, é também ser um protagonista político. Não precisa negociar. Agora, o que ele não pode é ficar usando a tática, na minha opinião, vai cometer o mesmo erro do Lula, não no Lula Paz e Amor, para se eleger em 2002, aquela tática do marqueteiro dele, mas do Lula radical, que depois teve que fazer a moda dele, a moda de Dirceu, que deu errado, deu no que deu, mas teve que conversar com o Congresso. Eu sei que o Bolsonaro não tem esse estilo, não quer fazer assim, mas também não pode ser a murro de ponta de faca. Tem que conversar com o Congresso para poder dar continuidade ao seu governo, senão o passado já deixou claro várias deposições, vários governos que não avançaram, várias deposições. O Jânio é um exemplo disso. Jânio e Jango. E Jango. Exemplos disso, Dilma recentemente também, exemplo disso, de não conversar com o Congresso. Collor de Mello, quantos na história? O próprio, um pouco diferente, mas o próprio Getúlio deu um tiro no peito por conta disso. Então, e tinha todo aquele carisma daquele momento. Então, todo aquele carisma. Então, não é o caminho. O caminho, o presidente tem que mudar a estratégia e nós vivemos num regime de 3 poderes autônomos e que devem, pelo menos na Constituição, serem harmônicos, se respeitarem. Não precisa estar se fechando entre 4 paredes e negociar nada, mas defender aquilo que é importante para o Brasil. Por isso tivemos, com a reforma da Previdência, um PIB pífio de 1,1%. Aí ficam os petistas criticando, mas na época mas não revelo que na época da Dilma foi negativo, a 3 e pouco, né? Que o Meirelles, lá, o Temer, jogou a 1,3, e hoje se esperava, o primeiro ano de governo, com tudo, com a aprovação da reforma da Previdência, se esperava um PIB de pelo menos 2,5. E quanto foi o PIB? 1,1. 1,1. Acendeu uma luz vermelha. E agora o Guedes, o ministro Guedes... 1,1 porque também a economia não reagiu, né? Não reagiu porque outras reformas necessárias que precisavam ser iniciadas já no final do segundo semestre de 2019 sequer foram apresentadas, como hoje nós estamos aqui já terminando o primeiro trimestre. Tudo bem que o ano legislativo começou dia 2 de fevereiro, passou-se carnaval e tudo, mas não pode passar de março para que o governo encaminhe a sua proposta de reforma tributária e reforma administrativa. Então, essa é fundamental. Agora, vamos agora ao ponto do núcleo dessa crise. O núcleo dessa crise está na questão desse orçamento impositivo, o que
também foi um cochilo dos aliados do presidente do governo, que votaram no final do ano de 2019, votaram pelo orçamento impositivo. Agora voltou um líder, eu era ministro dele, voltou para a Câmara, que é aquele deputado gaúcho, né? Isso. Que era ministro da... Como é que é o nome dele? O Gilmar Terra. O Gilmar Terra. Que é um excelente Tem uma experiência, parlamentar né? com experiência. Vamos ver. É. Ele vai fazer esse meio de campo. Olha, a gente podia avançar muito nisso aí, mas é um tema muito polêmico. Mas eu quero dizer, para finalizar... Já fica convidado para um próximo programa. Você agenda comigo, será um prazer. Isso. E nós mas, vamos continuar esse papo só para nosso. concluir, teremos agora essa questão do orçamento impositivo, o veto dele não foi derrubado. 398 a favor do veto, contra 2 votos contra. Uma de um deputado do PSDB, outra do PT. Enfim, então, passou. O povo vai às ruas dia 15. Tem que encerrar. O povo vai às ruas dia 15. O presidente tem que ser humilde e, a partir desse dia 15, ele fazer mais política e confrontar menos os poderes. E aí, lutar para que as reformas que ele pretende colocar e que o país precisa, elas sejam aprovadas. Eu poderia avançar, mas o programa está acabando. Muito obrigado a Mauri Cardoso pela sua presença. Muito obrigado também aos telespectadores que nos acompanharam, pelas redes sociais também. E prometo retornar na semana que vem com novas atrações. Um grande abraço para vocês e não esqueçam, a nossa reprise é domingo às 9 horas da manhã. Uma boa noite para todos.